Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Importante nós lembrarmos o modo em que foi escrito o Apocalipse, né? O livro da revelação. João, como eu citei ontem, estava numa ilha chamada Ilha de Patmos, onde era mandado para lá prisioneiros, né? Que não tinha nada naquele lugar. E a igreja estava em cerrada perseguição, né? Pelo imperador romano. Então, João, numa ilha deserta, abandonada, possivelmente, né? Muitos achando que lá ele iria morrer, ele tem a maior revelação que um ser humano pode ter daqui na Terra. Ele teve a revelação dos finais dos tempos, né? Ele teve a revelação iniciando com um panorama das igrejas, das 7 igrejas, né? Uma palavra profética extraordinária. E aí no capítulo 4, ele vai ter a visão do trono de Deus. Então imagine João tentando descrever a grandiosidade daquilo que ele estava vendo, não é? Um vislumbre da glória e da majestade de Deus. Pense você tentando descrever isso, não é? Então eu quero que você olhe, leia Apocalipse com esta mentalidade, né? Que muitas coisas que João vai descrever, ele tenta buscar no vocabulário dele palavras que expresse aquilo que ele estava vendo. Olha só, depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E este que achava-se assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Então, João, ele tenta traduzir a grandiosidade, a majestade com pedras preciosas, com brilho, né? Com aquilo que é único das pedras preciosas. Então, ele tenta traduzir, né? O mar de vidro, talvez, né? A semelhança das pedras preciosas. E aí ele fala: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são dos 7 Espíritos de Deus. Há também o trono, um como de mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Então a gente olha, né, para essa descrição e a gente percebe que esses seres viventes eram seres que tinham uma vigilância constante, né? Eu acredito, quando ele fala de olhos aqui, olhos por diante e por detrás, então você percebe uma característica que João quer expressar a respeito desses 4 seres viventes.
Por que eu estou apenas dando esses detalhes? Aqui a gente não consegue aprofundar estudos, né? Mas eu quero que você leia Apocalipse sabendo que ela é uma revelação. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento dessa revelação do que João estava tentando transmitir a nós, né? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Então Deus, ele quer nos revelar segredos espirituais que estão contidos na palavra dele. Basta tão somente você pedir ao autor da palavra, ao próprio Espírito Santo, né, que inspirou tantos homens a escrever a Bíblia, que traga revelação a você daquilo que você está lendo. E aí ele fala que esses 4 seres viventes não tinham descanso. De dia e de noite eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Né? Temos até um cântico falando sobre isso. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha que momento majestoso João descreve para mim e para você, não é? Eu leio e eu, consigo sentir aquela dimensão que João sentiu de presença gloriosa de Deus, né? Não há como você descrever isso que João diz sem que você estivesse, né, completamente envolvido nesta glória que ele descreve. Olhe só no capítulo 5, a visão do livro selado com 7 selos e o cordeiro. Interessante, né? Que antigamente eles tinham essa forma de fazer uma carta e aí fechar esta carta e selar esta carta. Normalmente o selo era com o brasão, né, do rei, o brasão da família, ele era colocado, né, com cera e somente quem estava autorizado para abrir aquela carta podia romper o selo. Então eu quero que você tenha essa dimensão, porque em pleno século que nós vivemos, muita gente não sabe nem mais o que é carta, nem mais o que é um selo, não é? Mas nós estamos falando de uma época onde isso era muito comum. Vi à mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que grandiosidade, não era esse livro? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você consegue perceber a dimensão do que João está falando? Não consigo não me emocionar, sabe, diante da grandeza daquele que conquistou o direito de
abrir o livro e romper os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Sabe quem é esse cordeiro, não é? Jesus. Isso mesmo, tendo cada um deles uma harpa, as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lá em Salmo 141, 2, fala sobre essas taças de oração, né? Contendo as orações dos santos. E eles entoavam cânticos dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus os constituísses reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares de milhares. Que cena grandiosíssima essa, não é? Eu quero fechar os olhos e tentar, sabe, vislumbrar um pouquinho dessa revelação que João teve a respeito do Cristo. O Cristo que ele andou com ele aqui na terra, mas que morreu e ressuscitou ao 3º dia e assentado está à destra do Pai. E aí, ele continua que a ele era dado honra e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que João fala no capítulo 5. No capítulo 6, fala que o Cordeiro vai abrir os selos, não é? E aí ele vai trazer o que cada selo continha, né? Então ele viu quando o Cordeiro abriu os 7 selos, ouviu os 4 seres viventes, dizendo como se fosse uma voz de trovão: vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Que coisa linda, não é? Profecia cumprida. Profecia que está em Zacarias, capítulo 1, versículo 8. E aí vem o 2º selo. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O 3º selo, que foi aberto, da mesma forma, disse: vem. Então, um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi a voz no meio dos 4 seres dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. O 4º selo foi da mesma forma, né? E o cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo
Nós vamos falar, né? Até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingam o nosso sangue dos que habitam na terra? Então cada um deles foi dada a vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram, né? Então aqui a alma dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles sustentavam. Eram os mártires aqui, né? No quinto selo. No sexto selo, ele foi aberto e houve grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixou cair seus figos verdes. E aí ele continua, não é? Aí, no capítulo 7, a gente vai ver os selados, né, de Israel, que é os 144 mil, vai falar no capítulo 7, e no capítulo 8, o sétimo selo, né? Os 7 anjos com a trombeta. E aí ele vai começar a descrever o que viria com cada uma das trombetas, né? Aí, a primeira trombeta houve saraiva, fogo misturado com sangue que foram atirados na terra. A segunda trombeta já fala de grande montanha ardendo em chamas que foi atirada no mar, né? E aí morre terça parte da criação. Terceira trombeta, né? Vai afetar os rios. Quarta trombeta, a parte do sol, da lua e das estrelas. Então, nós vamos ver que na leitura de amanhã nós vamos já falar sobre a quinta trombeta e aí a gente dar continuidade, né, sobre esta visão de João. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Leva-nos a entender a revelação tua para os últimos tempos. Melhor que tudo isso, ajuda-nos para que os nossos pés estejam firmados no Senhor, os nossos olhos fitos no Senhor. E queremos, papai, colocar diante de ti sempre tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.